Vejam só, que história boba eu tenho para contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só, que coisa incrível o meu coração, todo pintado e nesta solidão, espera a hora de sonhar. Ah, o mundo sempre foi um circo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a farsa de um palhaço é natural. Vejam só, e há quem diga que o palhaço é, no grande circo, apenas o ladrão do coração de uma mulher. Bem-vindos, amigos e amigas, para o lançamento do 70º livro do nosso queridíssimo escritor angatubense, votorantinense e itaperoense, Elcio Mário Pinto. Eu ensaiei para cantar a música, mas eu fico muito emocionada, então por isso eu fiz só um recorte dela, porque toda vez que falamos de arte, toda vez que falamos de escrita, de produção de literatura, a emoção vem à flor da pele. E é com muita alegria que recebo cada um e todos vocês ao vivo nesse momento, mas também já acolho e agradeço aos que assistirão posteriormente no canal do YouTube da Lex Mediari, Câmara de Mediação. Agradeço a todos que fizeram contato ao receberem o convite. Nós precisamos fazer uma alteração, né, do combinado. Inicialmente, nós faríamos de forma híbrida, uma parte presencial aqui na nossa casa, no Estúdio Cultural da Lex Mediari, e uma parte pelo YouTube, mas as circunstâncias se modificaram e precisamos alterar. Mas estamos aqui celebrando a vida, e eu, nesse momento, peço a vocês, com muito sentimento também, um minuto de silêncio, em homenagem ao nosso queridíssimo amigo, de longa data, mediador na Lex Mediari, parceiro de histórias e compartilhamento, Adair Antônio de Camargo. Gratidão, a vida é assim. É um palco em que atores entram, atores saem, muda-se a direção, muda-se a história, mas o espetáculo da vida continua. Recebemos nesse momento com muita alegria a Milene, que participou intensamente do livro. Estamos começando agora. Milene, seja bem-vindo. Que bom que temos aqui uma colega, né? Eu estava dizendo que da ala masculina, tão bem representada, todos os professores, em alguma forma, eu estava comentando isso nos bastidores, e que bom que vocês estão hoje aqui para brindar e comemorar com Elcio e celebrar com Elcio esse momento tão importante. Quem nos conhece sabe que nós gostamos da informalidade, nós gostamos de acolher os amigos e amigas no nosso espaço, e por isso, hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente do que normalmente nós fazemos nos lançamentos dos livros, e Elcio e eu optamos por não fazer, inclusive, um cerimonial prévio, exatamente porque sabíamos que vocês que estariam conosco aqui são amigos e amigas, e então nós vamos deixar
bem à vontade para a participação de vocês, mas eu já chamo imediatamente para que venha ao palco para falar dessa sua obra tão importante e do porquê que escolheu o dia 16 de junho de 2024 para lançá-la. Com vocês, Elcio Pinto. Bem-vindo. Boa noite, gente. Um grande abraço para todo mundo. É um prazer receber. Eu quero citar, a partir da tela que vejo, Felipe, Sérgio, Orlando, Lorieri, Edson, Dito, Milene, Leandro. Obrigado por estarem aqui. Sei que a Milene saiu de Guapiara ontem já, conforme nosso contato, e está em Sorocaba. Obrigado, Milene, por ter vindo. Foi uma surpresa para mim conhecer Milene, saber do trabalho, saber das artes, saber da história e da vida de Milene e de sua personagem, do seu trabalho artístico. Espero, Milene, sinceramente, ter sido fiel a tudo que você me contou. Espero ter sido fiel à sua história, fiel à nobre arte do circo. Espero ter sido fiel às suas palavras, às suas experiências. E se tiver alguma coisa para corrigir depois, por favor, me fale, porque as artes são abertas. Então, agradeço muito. Obrigado. E respondendo, Adri, por que exatamente hoje? Porque hoje, 16 de junho de 2024, Ariano Suassuna estaria conosco do nosso modo, nesta natureza e nestas condições da dimensão terceira. Ele estaria fazendo 97 anos. No dia 23 de julho próximo, 10 anos do seu falecimento. Então eu quis homenagear Ariano, que disse, num dos muitos vídeos que gravou, que o sonho era ser palhaço de circo. E foi isso que me motivou a escrever. Homenagear Ariano, homenagear Taperoá da Paraíba, terra da infância, terra do menino Ariano, homenagear os nobres artistas, homens e mulheres, da nobre arte circense, homenagear o escritor e pensador Nietzsche, Friedrich Nietzsche, pela sua escrita Assim Falou Zaratustra. E quero dizer para você que, em diversos momentos, eu me encontrava numa padaria lá em Itapetininga, escrevendo nesse guardanapo de papel, que era o que eu tinha em mãos, e me lembrei de quando dizia para as crianças na escola, quando as crianças me perguntavam qual é o melhor tipo de papel para escrever, se é o caderno, a cartolina, se é o papel cartão, se é o papel camurça, e eu dizia, brincando com a maior leveza possível, para descontrair a criança e mostrar para ela que o mais importante é a escrita, não é o papel. Pode ser num guardanapo da padaria? Pode. Pode ser no caderno, na folha sulfite, na cartolina. Pode ser um pedaço de carvão na parede? Pode ser. Pode ser na areia, na lousa, com giz branco de cera, com caneta tinteiro. Pode ser de qualquer forma. Importa é a escrita. Então, eu quero homenagear Ariano Taperoá, os nobres atores e atrizes da nobre arte do circo, pelo palhaço. Quero homenagear na literatura o esforço da reflexão de Zaratustra. Enfim, eu quis dizer para Ariano que em Palhaçona, o menino Ariano acontece como aquilo que ele sempre quis. Em Palhaçona, o menino pode ser um palhaço.
Drica. Gratidão, Elcio. Imagino que a curiosidade já chegou, né? Eu que li em primeira mão o livro, como sempre, porque ajuda aí na revisão, então vocês que lerão depois, qualquer questão de revisão, principalmente o Sérgio, que é revisor também, pode puxar a minha orelha, porque fui eu que fiz, mas às vezes, quando a gente se envolve muito com a obra, né, Sérgio? Às vezes não presta muita atenção na revisão formal, porque você está tão envolvido com a leitura. Agora eu quero deixar à vontade já para vocês, quem quiser se manifestar, nós já combinamos antecipadamente, assim, ninguém será obrigado a se manifestar, né, para não causar nenhuma situação aí de pressionar ninguém, mas somente eu estou vendo aqui 12 telas, então eu vou deixar, na sequência, 12 espaços para vocês falarem. Então, quem se habilita, que fique à vontade para abrir o microfone aí. Sérgio, a palavra está com você. Bem-vindo. Bom, boa noite a todos. É um mega prazer estar com todos vocês aqui. Primeiro, eu queria fazer uma observação, uma curiosidade. Eu sou editor do ROL há 7 anos e não sei por que cargas d'água, talvez até o Elcio seja o culpado disso, de uns tempos para cá, eu tenho recebido muitos releases sobre o circo. Olha que coisa curiosa, né? Interessante, nos 7 anos, praticamente são nos últimos meses que eu tenho recebido. Eu achei interessante, aparente coincidência, né? Ou é sincronicidade? Bom, aquela dúvida minha, desde que eu, inclusive, fiz a publicação sobre o lançamento, por que Palhaçuna com C cedilha? Então, você sabe que eu tento responder aqui no livro, mas Ariano tinha esse conflito em relação à escrita do nome, Suassuna, com C cedilha, 2 S's, e ele era muito brincalhão, então ele dizia a linguagem indígena, que não era escrita, como é que você sabe que era com C cedilha e não com 2 S's? E ele deixava claro que a opção dele era por 2 S's e não por C cedilha. E eu aproveitei fazer a brincadeira, tanto que já na capa, veja que o C cedilha está riscado e tem SS, um S em cima e um S embaixo. Mas tudo será devidamente explicado e esclarecido, inclusive formato, que aqui está 20 por 20. Por qual motivo 20 por 20? E também 80 páginas. Por que 80 páginas? Por que não 78, 82? Enfim, tudo isso será devidamente explicado. Mas Ariano optava por 2 S's, não C de cedilha. Agora, alguém poderia me ajudar a responder, até porque é parente direto de Ariano, e conhece da sua vida, que é o primo dele que está aqui, Felipe Servo, professor autônomo de Taperoá, Paraíba. Muito boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, Elcio e Adriana, por estar prestigiando esse lançamento tão importante, num dia tão importante, que é o aniversário, né, do meu primo, Ariano Suassuna. Essa história de que ele é meu parente, né, foi bem recente, na verdade, mas hoje eu acabei espalhando essa boa nova aí. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Para quem não me conhece, me chamo Felipe Servo, sou taperoaense, como o Ariano Suassuna se considerava, né? Ele passou a infância dele aqui, mas ele nasceu, na verdade, em João Pessoa, no Palácio da Redenção, mas ele se considerava taperoaense. E eu tenho 35 anos e somente esse ano eu acabei descobrindo, né, através de uma investigação de paternidade, o meu parentesco por parte de pai, né? O meu pai, ele é da família Dantas. Para quem não sabe, Ariano Suassuna, por parte de mãe, ele era da família Dantas também, e eu sempre tive uma aproximação muito grande com o pessoal dos Dantas, da Fazenda Carnaúba, enfim, muitos
muitas pessoas dos Dantas eram amigos, são amigos, na verdade, mas eu não entendia, na verdade, essa aproximação, essa conexão, mas aí quando o resultado saiu, aí eu passei a entender melhor, né, esse vínculo, né? A gente tinha um vínculo de amizade e agora se consolidou com o vínculo sanguíneo. E então, consequentemente, acabei descobrindo que eu sou parente, né, primo de Ariano Suassuna. Além da questão genética, além de ser amante, né, da escrita, eu sou escritor também, sou amante das artes, sou artista plástico e sou fã de carteirinha de Ariano Suassuna, inclusive tem um cantinho aqui na minha biblioteca dedicado a ele. Sou professor de física, né, atualmente estou na rede estadual de ensino da Paraíba e também me dedico à astronomia, né? Tem até um telescópio aqui, tem outro ali, por ali, e, e é isso. Então, eu sempre tive essa ligação também com a arte, com a escrita e com a, a, a questão da ciência, né? Mas eu acho que eu herdei essa questão da ciência, da escrita e da arte por conta dos meus ancestrais aí já é, que já tinham essa ligação também, e um deles é Ariano Suassuna. Então é isso, essa é a minha história, essa é a minha história, né, com Ariano Suassuna, esse vínculo familiar, e estou passando aqui também em primeira mão, na verdade em segunda mão, né, que hoje aproveitei a data especial para espalhar a notícia para meus primos aí que não sabiam, e agora estou falando também, através dessa live, né, essa notícia também. E é isso. Sim, Gratidão. respondendo a questão de Elcio, Ariano Suassuna, ele era uma pessoa que gostava bastante do nome dele, né? Inclusive, ele até falou em uma das aulas, espetáculo, que ele detestava apelidos. E por conta disso, né, que ele prezava muito pelo nome e pelo sobrenome, né, que ele carregava. Mas eu até falei para Elcio antes de iniciar a live que ele gostava dessa genialidade, né, da escrita, e acredito que ele não ia ficar zangado se ele visse essa brincadeira aí, genial, né, de Elcio, utilizando a questão do palhaço, que ele, como o Elcio bem falou aí, o Ariano Suassuna, ele tinha esse apreço pela arte circense, e o sonho dele era ser palhaço, né. Então, o Elcio vai explicar aí depois, que eu também quero saber a origem do cedilha aí, mas eu acredito que a Ariano Suassuna iria gostar, sim, bastante da questão dessa brincadeira aí, das letras. Gratidão, Felipe. Quero registrar para quem está conhecendo Felipe neste momento que, de fato, ele é um artista brilhante. Ele foi o responsável em fazer para nós aqui o logotipo da Caravana Literária. Não sei se dá para ver. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Não, né, Elcio? Não estou conseguindo. Aqui. Agora estou achando para centralizar. Olha o logo aí. Então, essa é uma criação de Felipe Sérvulo. E, além dessa criação de logotipo, não é o primeiro logotipo que ele faz, Sérgio, o logotipo da Flaus foi feito por Felipe Sérvulo também. Então, eu falo, Felipe, porque o Sérgio é um dos escritores da Flaus, participa aqui conosco, e essa capa, embora a gente está falando de outro livro, mas essa capa belíssima, esse quadro, que, aliás, aqui atrás de mim também está o original, do livro Três Vezes Taperoá, também é de Felipe Sérvulo. É um panorâmico, uma vista panorâmica da cidade de Taperoá, que teve aí, Felipe se inspirou na foto de um outro taperoense, fotógrafo. Então, vocês vejam que a arte está no sangue familiar, né, Felipe? Não tinha como escapar disso. Gratidão, Felipe. Eu chamo ao palco, porque eu sei que quem está aqui já tinha se manifestado antes. É sempre uma honra e uma alegria imensa
para receber. Chamo o professor Marcos Antônio Lorieri, nosso queridíssimo Lorieri, todos nós da educação temos uma gratidão imensurável pelo trabalho do professor Lorieri, e quando nos conhecemos há 10 anos, né, professor, quando estivemos na Uninove para levar aí o primeiro trabalho do Elcio, foi um encontro mesmo de quem parecia que se conhecia há muito tempo. Então, eu chamo você ao papo, ele é todo seu, bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Eu não esperava que eu tinha que falar alguma coisa, eu vim só para escutar. Tá certo. Eu já li o livro, né? Só não consegui ler a entrevista com a Milei, né? Eu li rapidamente, então não li, né? Mas eu vou terminar de ler, né? Eu até fiquei surpreso quando recebi o livro, né? Que o Elcio tem escrito muito mais nos caminhos da filosofia, tentando passar o espírito da filosofia para as crianças e para os jovens, né? Não simplesmente informações filosóficas. Os primeiros livros eu gostava muito, continuo gostando, tenho todos na minha estante. Era assim, principalmente aqueles primeiros em que você, aquele poste torto, eu não me lembro a cidade, tá certo? Com aquelas viagens aos pré-socráticos, né? E as conversas das crianças imaginadas por você, e muito bem imaginadas, com os filósofos chamados pré-socráticos. Para quem não sabe, eles, na história, que contaram para a gente, esses filósofos viveram antes de Sócrates, né? E isso não importa muito, né? O que importa é a maneira como, nas histórias, o espírito de indagação, de perguntação, de assombramento, né? Na literatura fala-se de admiração, né? Ou do espanto, que é tido por Platão, por Aristóteles, como a atitude originária do filosofar, né? Eu coloquei a palavra admiração aí, talvez por influência de leituras do Paulo Freire. O Paulo Freire gostava muito de chamar atenção para essa palavra, mas separando o ad, tracinho, miração, né? Miração é olhação, né? No espanhol, olhar, quando a pessoa fala olha, ele fala mira, né? Ad, mirar, é olhar para. E a origem básica de qualquer conhecimento humano é a admiração, a admiração para a realidade que aí está. Não é possível se produzir nenhum conhecimento a não ser partindo-se da realidade na qual nós estamos e da qual participamos, né? E o que a gente busca? Saber dessa realidade, mas principalmente há um ingrediente nesse saber, que é o saber do sentido, do significado. Qual o significado? Qual o sentido de tudo isso? Há inúmeras respostas e nenhuma resposta. Porque a filosofia, ela é esse sofrimento contínuo do ser humano de busca pelo sentido, seja da realidade em geral, seja de cada um de nós inseridos nessa realidade. E a gente fica lutando, né? Mas por que será? Eu estou aí, por que eu vivo, para que eu vivo, onde isso vai dar, né? Até quando, por que a gente nasce já condenado a morrer, né? Porque nenhum de nós nasceu sabendo ao longo da vida
ele vai viver sempre, né? Então, são esses mistérios da realidade que nos assombram e, ao mesmo tempo, nos motivam a buscar explicações. E os textos do Elcio, eles me impressionam muito por essa singeleza, aparentemente simples, né, de busca de alguma resposta ou de algumas respostas para essas questões que ele coloca de uma maneira tão simples, né, entre aspas, mas que não são nada simples, e nem a maneira é simples, né, e nos envolve para a reflexão, para a busca. Inclusive, nesse livro, eu sempre gostei dos palhaços, né? Acho que o palhaço tem um papel muito importante na sociedade, não só o palhaço, a figura do palhaço, a profissão do palhaço, mas os que trabalham com, a gente chama de cômicos, né? Porque o xiste, a piada, a brincadeira, ela é uma maneira de a gente conversar sobre a vida. É uma maneira alegre, mas muitas vezes dramática, né? E há frases muito interessantes nas entrevistas aí, de pessoas que exercem essa atividade. Então, assim, me ocorreu dizer isso agora, porque eu não preparei um discurso, nem era para isso, né? E o encontro é para festejar, né, o nascimento desse livro, né, que todo livro, quando ele surge, ele é o nascimento de um conjunto de ideias que foram partejadas numa longa gravidez, né? E aí nasce, né? E nasce para quê? Nasce para a vida. Quem for inteligente, esperto, que aproveite esses nascimentos e se alimente deles, né? É o que eu espero que muita gente faça com mais este livro do Elcio. Parabéns ao Elcio e à Adriana. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Nós é que agradecemos, professor, e é bom também isso, essa informalidade. Eu acho que ninguém aqui de verdade fez uma preparação. Foi, inclusive, uma escolha nossa, né, de não fazer um cerimonial, exatamente para que a conversa fluísse. Gratidão pelas suas palavras, gratidão pela sua presença. Sempre bem-vindo. E aí o professor Orlando Rafael Ucuacucula, diretamente de Cacoaco, Luanda, Mama África. Bem-vindo ao nosso palco. Ok. Primeiramente, renovadas saudações a todos, sendo certo que quando estávamos no início da live, nem todos ainda estavam presentes. Então, eu renovo as saudações a todos, e principalmente àqueles que chegaram, né, depois de mim. Eu levantei as mãos, né, pedi ali esse minuto, primeiramente para dizer que eu não poderia sair da live, né, sem deixar aqui as minhas parabenizações ao professor Elcio. E eu não sou muito de levantar as mãos tão cedo assim, mas eu faço por causa da diferenciação que temos do fuso horário. Estamos aqui em Angola agora com 23 horas e 33 minutos. E eu já estou com os olhos assim pesadinhos, né? Mas eu não queria deixar a live tanto sem parabenizar o professor Elcio, por um lado. E por outro lado, para dizer da coincidência, uma grande coincidência, da data da venda do meu livro. Eu vendi o meu livro igualmente no dia 16 de junho, né, do ano de 2022. Então, mais um motivo para celebração, né? Então, estamos aqui nessa. Professor Elcio, parabéns mais uma vez. Eu, na verdade, admiro, né,
essa forma incansável do professor Elcio na escrita. Agora, com esse número de livros prontos, é de se respeitar, né? Eu já li alguns dos livros, né, que eu tenho aqui físico, outro virtual já, e pronto. Eu reconheço esse lado apaixonante da escrita do professor Elcio. Então, força, né, coragem nessa caminhada. E eu acho que é tudo, né, que eu gostaria de dizer antes que eu fosse. Significa que se eu desaparecer, talvez seja mesmo por isso, né? Estamos aqui já a cabecear, tasquenejar ali, então prontos. Mas, no fundo, é bem isso aqui. Parabéns, professor Elcio, por mais um livro, né? Então, estamos juntos. Muito obrigado a todos. Orlando, e esperamos que em breve você esteja aqui no Brasil com toda a família, começando uma nova jornada, e aí teremos a oportunidade de apresentar a vocês os demais livros físicos, né? Leandro Leite tem livro, Felipe Sérvulo tem livro, o professor Marcos Lorieri tem livro, enfim. Vamos fazer, o Sérgio tem livro, você tem alguns, acho que do Sérgio também, quando forem enviados para você naquela ocasião, e teremos essa oportunidade. Então, você fique à vontade, já é, sabe, uma honra imensa, né, Elcio? Vou abrir para o Elcio comentar, porque sabemos que o fuso horário são 4 horas de diferença e você aguardou para estar conosco aqui. Abro para o Elcio agora e depois para os demais aí que quiserem participar. Valtécio, bem-vindo. A Juraci Milagres, Tereza Volpe, Leandro Leite, que eu ainda não tinha recepcionado vocês. Bem-vindo. Elcio. Então, gente, agradecendo e já de antemão ao Orlando, porque deve estar cansado. E mais uma palavrinha do Palhaçona é que o C de cedilha, como era o desgosto de Ariano e a defesa de alguns gramáticos e alguns linguistas, então eu fiz questão de fazer a brincadeira de colocar o C de cedilha, mas cortá-lo para manter SS, que é o que Ariano queria, com o que ele se identificava das letras que ele gostava. Mas o livro, ele quer juntar, quer unir forças. E sim, a reflexão, nas palavras do querido Lorieri, essa reflexão também acontece, seja por Zaratustra de Nietzsche, seja pelo Clau, seja pelas experiências da vida, tristezas e alegrias, palco, arquibancada, seja pelo camarim, seja pela rua, a reflexão continua, porque é assim que existimos. Sem o pensamento, a nossa existência seria banal. Drica. Gratidão, Elcio. Alguém quer se manifestar voluntariamente? Dito, fique à vontade. Deixa eu abrir. Está ouvindo? Sim. Então, logicamente, eu não conheço o livro, né? Eu acho uma coisa muito curiosa essa criatividade de vocês, do Elcio, possivelmente. Já tem outros livros com palavras que eu pego aqui o Aurélio e não encontro essas palavras que vocês inventam, que você cria. Essa criatividade de palavras diferentes, palavras novas, né? Quer dizer, palhaçuna. Fiquei pensando, o que será que é isso, né? Agora, uma coisa importante, eu acho que estou pensando aqui agora, independente de tudo isso, esse livro ele pode ser muito oportuno nessa data, porque esses dias o Papa Francisco recebeu aquele monte de humoristas, né, do mundo todo. Certamente tinha ali pessoas ligadas muito ao humor e até alguns palhaços, quem sabe, não? Estavam lá no Vaticano e ele falava justamente da necessidade do humor, né? Então, eu não sei o conteúdo do livro, não conheço, não sei se tem material do próprio Suassuna aí dentro, ou ele é só um pouco o inspirador desse trabalho seu aí, né, desse livro.
ele só está inspirando e você criou essa palavrinha nova, não é a palavra dele, né? Palhaçuna vem de o palhaço é com C cedilha, pelo menos, né? Pelo que eu sei. Então, se você tem inspiração, se ele tem coisas escritas sobre isso, também não conheço, né? Mas eu estou achando só uma coisa muito oportuna, é exatamente essa necessidade numa sociedade tão triste, né? Tão agressiva, tão mal-humorada até, não é verdade? Aí está aí o gabinete do ódio, né? Nesse país que se instalou aí nesses últimos anos, e de repente essa questão de trabalhar o humor, né? Realmente é uma coisa sadia, né? É uma coisa que faz bem para a saúde da gente. Então, eu só queria saber um pouquinho essa ligação, se há material do Suassuna no seu livro, e o que vocês sonharam esse nome, se nasceu esse nome, como que nasceu a palavra palhaçuna, como que foi? Aí. Para dizer da palavra, eu acho que a Drica ia falar. Quer dizer, Drica? Bom, foi uma construção, Dito. De fato, nós gostamos dos neologismos exatamente porque tem essa liberdade criativa de pensar palavras diferentes e provocar essa reflexão. E que bom, né, de fazer consultar o dicionário e dizer, mas essa palavra não existe lá. Criar é muito bom. E Palhaçuna nasceu aí de uma conversa nossa, foi uma construção conjunta, inspirada nessas duas situações. Aliás, é mais de duas, porque é a questão do Ariano, que queria ser palhaço, e embora ele não tenha se vestido de palhaço propriamente, o humor sempre fez parte da apresentação deles, né? Até hoje a gente assiste aos vídeos e das brincadeiras que ele fazia, ele dizia, né, que ele não dava show, ele fazia uma aula espetáculo. Por que espetáculo? Espetáculo, imediatamente você já associa a palco, a tudo, a toda essa arte, que daqui a pouco eu sei que Milene falará disso, ela que é palhaça, ela que foi uma das inspirações, que o Elcio vai falar sobre isso também. Então, nós pegamos a ideia do palhaço, a palavra palhaço, juntamos com Suassuna, e essa mistura, essa provocação, sim, palhaço com C cedilha, mas Suassuna não admitia que o nome dele fosse com C cedilha, embora, como o Elcio disse, os gramáticos dissessem que, como tinha origem indígena, ele dizia, mas os indígenas nem têm escrita, como que vai saber que é com C cedilha? Então, nós juntamos e criamos o Palhaçuna. Detalhe, quando estivemos em Itaperuá esse ano, em abril, muito bem recebidos aí por Leandro Leite, por Felipe Sévolo, pela Milagres e Juraci. Juraci e Milagres são de Parari, não são de Itaperuá, mas estivemos lá, nos receberam com banda, né? Foi muito bonito. O Sertão Profundo aí, que também participou do lançamento, junto com o Valtécio. Então, quando estivemos na Paraíba, Elcio lançou 4 livros esse ano na Paraíba. E depois você vai falar disso, Elcio. E aí eu pensei, por que Elcio não lançou Palhaçuna também, já que toda a referência tem a ver com Ariano? E aí ele disse que queria lançar hoje, no aniversário, celebrando o aniversário. Então, já falei muito, mas é nesse contexto que nasceu Palhaçuna, Dito. Eu vou abrir agora. Aqui, para mim, eu não estou enxergando muito bem. É o Valtécio que está aí ou alguém que está representando no Sertão Profundo? Por gentileza, pode abrir o seu microfone e depois é a Milene. Boa noite, sou eu mesmo, Adriana, Elcio. É uma alegria enorme estar participando dessa live, desse livro que chega numa data tão especial, né, que você está apresentando. Esse livro certamente já estava pronto e você nos coloca agora, nos apresenta esse trabalho nesse dia tão especial, dia 16, que é o dia do aniversário de Ariano, né? E eu tenho a honra de coordenar uma biblioteca que leva o nome de Ariano Suassuna, que ao mesmo tempo é uma enorme responsabilidade, né? A gente coordenar uma biblioteca com o nome de um personagem tão grandioso, tão magnífico,
que foi e que é e que sempre será Ariano Suassuna. E eu pedi exatamente para participar, para fazer essa fala, porque eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de fazer de tecer esses comentários, né, nessa data especial e, sobretudo, quando a gente tem uma coisa tão especial que é um livro, né? Eu sou um apaixonado por livros. A minha história com livros, ela vem desde sempre, e o livro, eu costumo dizer que o livro mudou a minha condição de vida, né? Foi exatamente essa minha paixão pelo livro que, graças a Deus, que modificou a minha vida, né? Porque se eu não tivesse encontrado, não tivesse tido essa experiência com os livros, eu não sei nem aonde eu estaria hoje, né? Então, o livro é uma coisa magnífica, e os pessimistas que tanto Ariano dizia, né, que aqueles pessimistas que diziam que o livro ia acabar, que o livro ia desaparecer, sair de cena, né, e que as pessoas que desenvolviam essa teoria, que para apresentar a teoria, apresentava exatamente no livro, né? E ele brincava, disse, por que não apresenta num outro meio, num outro veículo, na TV, por exemplo, mas usava exatamente o livro. Então, o livro tem essa força, e o livro não vai acabar nunca. O livro vai estar sempre com todos nós. E Elcio é um escritor incansável, uma pessoa que lança um livro atrás do outro. Eu não sei como é que você consegue tanta energia, tanta criatividade, tanto para fazer tantos livros como você faz. Eu sou um admirador desde que eu tive a oportunidade de lhe conhecer, e virei seu fã da Adriana, esse casal tão magnífico, que faz esse trabalho belíssimo, e mais feliz ainda, porque vocês gostam de Taperoá, vocês procuram Taperoá, vocês se relacionam com as pessoas de Taperoá, e isso me faz muito feliz, me deixa num estágio de alegria magnífico. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando com todos vocês. Nós que agradecemos sua presença, Valtécio, você que também nos recebe com tanta acolhida em Taperoá, lá na biblioteca, inclusive o Orlando, que estava aqui. Hoje você teve a oportunidade de ver Orlando ao vivo, que tem o livro de Orlando aí, o livro do Sérgio, nós levamos daqui para lá também. Então, você sabe o quanto Taperoá nos conquistou. Por isso, hoje nós estamos aqui vestidos de Taperoá, com as camisetas que ganhamos de vocês aí, de Taperoá, quando estivemos em abril. E só para lembrar, para quem nos acompanha, na contracapa aqui de 3 vezes Taperoá, tem uma foto com os livros que Elcio e eu, de alguma forma, fizemos que tem vínculo com Taperoá. E eu contei aqui, acho que são 13, vamos ver. 12 livros que tem algum tipo de referência a Taperoá, ou alguém de Taperoá que fez um prefácio, ou a história em Taperoá. Então, claro que quando voltarmos, e estamos programando a nossa volta, né, a gente vai já pensando em voltar. E vocês nos acolheram, inclusive nos dando, olha que presente, professor Lorieri, nós somos cidadãos taperoenses, nós recebemos a cidadania de Taperoá, ano passado, 2023, quando estivemos visitando depois da pandemia. Então, nós somos filhos de Taperoá, e é por isso que esse nosso vínculo é tão forte. E é interessante, né, Sérgio? Porque essa história com Taperoá começou, mesmo sem querer, começou com o Sérgio Diniz. Você lembra por quê, Sérgio? Porque você convidou o Elcio, na época, para fazer parte da Academia Votorantinense de Letras. E Elcio escolheu a cadeira, como patrono da sua cadeira, Ariano Suassuna. Você estava lembrando disso? Ariano e Suassuna escrever livros? Veja como as coisas se conectam. E foi a partir daquele livro, né? O Padre que Comia Alface. Olha aí, Dito.
O Padre que Comia Alface. Não sei se você conhece esse livro do Elcio, que é um conto falando das diferenças. O Elcio lançou quando assumiu a cadeira na academia, e foi a partir disso os contatos com Taperoá. E nunca mais paramos, e assim continuamos. Agora eu chamo ao palco alguém que o Elcio falará sobre isso depois dela, sem dúvida, mas que causou uma surpresa imensa quando o Elcio descobriu que haviam palhaças, não somente homens, que Elcio não conhecia, eu também não conhecia. A gente sempre vê homens atuando, mas eis que eu já conhecia o trabalho da Milene, tinha contato com ela pelo Face, fiz contato, ela imediatamente nos acolheu e tivemos uma entrevista lá em frente à oficina Grande Otelo, que hoje, infelizmente, não está em atividade, né, Dito? Tem uma luta imensa para isso, mas Milene esteve lá conosco, nos acolhendo e trouxe a arte dela para nós. Então, Milene, venha sob aplausos ao nosso palco virtual. Ele é todo seu. Primeiro, não sei se vocês conseguem me ouvir. Tranquilo? Tá. É porque eu tô com um pouquinho de inflamação nesse ouvido, então eu tô escutando muito bem, então eu escuto aqui. Primeiramente, meu nome é Milene Machado, eu sou do interior sul do estado de São Paulo, sou de Guapiara. Hoje eu retornei para lá, eu moro em Guapiara, estou aqui em Sorocaba para este evento, mas aconteceram algumas mudanças depois que eu conversei com ela, com a Adriana, e eu fui chamada para trabalhar na minha cidade. E eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho atual para se entender. Eu estou trabalhando como ADI, como auxiliar de desenvolvimento infantil. Aqui próximo, em Iperó, tem um amigo meu que é um professor de geografia. A gente estava entrando em conversas há 2 anos atrás, e eu falava da minha vontade de retornar ao trabalho dentro de escolas, porque eu já tinha dado aula de teatro e de dança dentro das escolas lá no Paraná, lá em Londrina. E eu sentia falta dessa energia, essa energia sem vícios. Porque a gente, quando cresce, quando chega na fase adulta, a gente abraça as nossas podas, a gente abraça os nossos galhos derrubados e não consegue se alimentar das próprias raízes. Isso por conta da questão sistêmica, por conta do ambiente. A gente é podado porque a gente tem que entrar dentro dos nossos eixos, do nosso sistema. Naquela época que eu falei com a Adriana, eu estava, mais uma vez, tentando mudar algumas coisas do meu percurso para eu continuar mantendo em vista minhas intenções de trabalho teatral aqui em Sorocaba, mas eu estava encontrando muitas paredes transparentes que me barravam e eu não conseguia sair. E aí, quando eu consegui, que eu fui chamada nesse concurso, foi 2 semanas antes de uma conversa final com esse meu amigo, o Daniel, né? A gente estava falando e eu falei que eu acho que eu só me reconheceria novamente se eu conseguisse voltar a trabalhar com crianças, porque tem uma estafa das falas dos adultos, porque eles perdem a visão do brincar, e eles perdem a visão do sentir as coisas. E acho que quando eu volto para trabalhar com criança, eu me torno criança junto com eles. E quando eu fui começar a trabalhar, pensar no meu cérebro, trabalhar a ideia de que eu poderia trabalhar com arte, eu tinha 19 anos e eu saía de Guapiara, eu trabalhava com crianças, eu trabalhava como monitora de crianças num programa, que era o Programa de Educação do Trabalho Infantil, e eu já tinha esse embate quando eu tinha 19 anos, eu estava assim, no auge da minha prévia de adulto, então tinha uma força, uma gana, um olhar do mundo mais jovial ainda. E eu batia mais de frente, eu enfrentava mais, tinha mais ânsia de fazer as coisas. E foi logo que eu comecei a fazer um curso preparatório no Grande Otelo, no Espaço Grande Otelo. E era um curso com a Angela Barros, que é de Sorocaba, né? Era sobre iniciação ao clown. Então foram 3 meses, que na verdade se estendeu um pouco por conta de alguns acasos,
com 4 meses e meio no total. E logo que eu fui chamada, aconteceu uma incidência na minha vida, que meu pai veio a falecer. Então, a minha ida para Sorocaba foi exatamente uma semana depois do falecimento do meu pai. E pouco antes dele falecer, a gente tinha tido conversa, porque ele sabia, eu sempre estava tentando prestar vestibular para entrar dentro do curso de artes cênicas, e ele tinha me contado que eu estaria mais à frente dele dentro do trabalho artístico, porque eu iria me tornar uma artista. E meu pai tinha fugido de casa em um momento da vida dele, da sua prévia da mãe de adulto, para varrer o circo. Então, a minha história começa dali. Eu contei para a Adriana, contei para o Elcio, e deixo aberto aqui, que a minha mãe guardava um pedacinho do meu cordão umbilical, da minha irmã gêmea, da minha irmã mais velha, e eu plantei numa das árvores que estão ali dentro do Grande Otelo, porque dali nasce a minha raiz artística como profissionalizante. Logo depois eu passei, fui para a UEL, Universidade Estadual de Londrina, quando eu comecei o meu curso de artes cênicas, e me formei em 2008. E eu comecei a perceber algumas coisas quando eu comecei a estudar que me fizeram voltar atrás e não querer trabalhar como palhaço. E isso é importante porque é perceber que o trabalho do palhaço, ele é do cômico sobre a sua própria tragédia. E aí esse embate foi muito doloroso para mim, até porque eu estava partindo para lá ainda para mim ainda era recente, a minha sensação de partir para um outro estado, ficar longe da minha família, não ter o meu pai, não ter minha irmã gêmea, não ter minha irmã mais velha, não ter ninguém próximo, se abateu e eu comecei a não pensar em como trabalhar com arte dentro da palhaçaria, e eu comecei a tender para o movimento, para trabalhar com o teatro físico. Só que daí eu sempre tinha um encantamento com trabalho de contação de histórias, com trabalho com crianças. Então, volta e meia eu queria fazer isso. Volta e meia eu queria alguma coisa de comicidade dentro do meu trabalho. Volta e meia eu queria alguma coisa de exagero, de maquiagem. Então, a minha formação ela foi sendo moldada dessa maneira. Mas eu, dentro do percurso todo, eu cheguei a dar aula, então trabalhei com crianças, tanto no teatro quanto na dança. E eu mesclei posteriormente o meu trabalho fazendo drag queen, que é uma das coisas que eu faço também, que é o trabalho da Pina Dragonfly, que eu comecei em 2018 em Sorocaba, e ainda mantenho esse perfil. E aí, quando eu estava falando com a Adriana, eu estava começando a maturar novamente minha ideia de retornar ao trabalho de contação de histórias nas ruas. Comecei a fazer um processo, na verdade, em 2014, só que ainda sem o nariz de palhaço, mas já com algumas características que eu via de um certo exagero. E aí eu fui começando a pincelar essas informações entre 2014, 2015, 2016. E aí, com a situação toda que aconteceu da pandemia e a perda que é irreparável para muita gente, inclusive para mim, eu comecei a retornar a essa ideia de realmente a gente tem, agora acho que eu estou com uma idade mais madura, eu estou com 40 anos, na época que eu decidi isso eu estava com 39, acho que já está no momento de eu voltar a trabalhar com o meu próprio trágico. Então, o meu processo de início de parte teórica começou agora no meu aniversário desse ano, 12 de fevereiro, e do mesmo jeito como vocês, eu escolhi uma data para iniciar meu processo no Work in Progress de registros e exposição para as pessoas. Eu quero que o meu trabalho seja acompanhado pelas pessoas de contação de histórias pessoais no dia 4 de julho, que seria a data de aniversário se meu pai estivesse vivo, então deste ano. E sim, vai permanecer o nome Lilith mesmo, que é uma referência a Lilith de militância, que eu sou um tanto quanto radical, sou sim uma pessoa que tem princípios de luta de classes, talvez um pouco mais
mais calma, mais tranquila para os olhos de alguns, outros só de olhar para o meu cabelo e toda a minha pomposidade natural. Eu sou discreta, na verdade, eu sou muito tímida, mas eu não sou nada discreta com aparatos, eu não consigo. Eu preciso de cor, preciso de coisas coloridas, eu preciso me identificar com a minha infância no meu visual. Então, eu resgatei essa ideia de trabalhar o Lilith com essa identificação também de Lilith, que seria a primeira mulher registrada como aquela que disse não a Deus. E esta é a minha participação, quase que parafraseando os pensamentos do Zaratustra, que estão dispostos no do Elcio. E aí tem uma coisa engraçada, que eu comecei a pensar em realmente trabalhar com teatro, porque tem um amigo meu que é Sorocaba, né, Evaldo, que ele é professor, na verdade hoje ele não atua como professor, mas ele tem formação em filosofia, e ele me apresentou o trabalho do Nietzsche, né, me apresentou primeiro o Anticristo, a Maldição do Cristianismo, e consequentemente eu li alguns deles, e assim fala o Zaratustra, e daí logo eu consegui entrar dentro da universidade e seguir aí o meu caminho. Aí, para finalizar, meu trabalho ainda é muito voltado para o trabalho de movimento, que eu gosto, mas eu gosto do trabalho, na verdade, nesse conjunto de ideias, de pensar performance e pensar dança-teatro, incluindo as informações urbanas, seja ela a transformação concreta do devastador dentro das cidades, e seja ela na nossa própria construção. E é por isso de pensar em trabalhar hoje com essa idade, com essa minha vivência atual, trabalho de pensaria. Pronto, tentei resumir, eu não consigo. Tá? É isso. É muita história, né, Milene, para falar em tão pouco tempo. Mas tenho certeza que com esse livro as pessoas também procurarão conhecer melhor o seu trabalho e tudo que abarca. Você veja que todos nós fazemos escolhas a partir da história que vivemos, né? A dinâmica da nossa vida, da família. Cada um de nós tem essa história. E isso tem que ser respeitado, valorizado e divulgado. Então, gratidão por você estar aqui conosco. Eu vou, antes de mais gente aí se manifestar, vou voltar aqui para o Elcio para contar um pouco sobre isso, Elcio, e quero também fazer assim, como a Milene, ela foi a pessoa entrevistada como palhaça, também Elcio entrevistou o nosso querido Vianinha, né, Sérgio? Uma figura icônica. Certamente ele não conseguiu entrar aqui na live, ele tinha confirmado quando tínhamos combinado no presencial, mas não conseguiu participar agora. O Viana, que tem uma atuação, uma apresentação como palhaço, e o mais curioso do Viana é que até o momento da entrevista ele não tinha dado um nome para o palhaço que ele se apresentava. Vou deixar para o Elcio falar um pouco sobre essas duas experiências, principalmente aí com a Milene, que esteve aqui, que foi uma grande novidade na sua vida, enquanto escritor. Elcio. Gente, foram duas ótimas conversas, vamos chamar de conversas, as duas entrevistas, e para a Milene, que comentou do trágico, do cômico para o trágico, eu quero ler esta mensagem. O palhaço, para além de ladrão de mulher, de seu coração e sofrer, do mero palco ou picadeiro, da palha do espantalho, da dura e difícil vida, para o riso da graça, piada e performance desajeitada, a alegria como leveza para um cotidiano de inseguranças. O livro conversa com O Palhaço Não é um Ladrão. Eu gostaria de ler um trecho. O impostor se aproxima do camarim. Não passa de um falsário mentiroso fora do camarim. São todos assim. Abre lentamente a porta e olha para a sala. Entra cuidadoso e desalentado. O mundo sem sentido está prestes a ser deixado. Observa e toca cada objeto daquela mesa.
o espelho ainda revela sua mesquinha existência. Começa a maquiar-se e a transformação acontece. Do camarim para o corredor até o palco, uma porta. Abre e fecha diversas vezes aquela porta. É ela a separar o mundo das mentiras da realidade plena em sua cara de pinturas. Uma só porta para impedir que a podridão do mundo imposto ao impostor contamine o sagrado ambiente da revelação da realidade do camarim. Os cumprimentos físicos são agressões. Ele não se importa. Seu ego não exige aduladores. Satisfaz a si mesmo ao se apresentar. É quem se basta. É um incompreendido quando não há risos para o que apresenta. Não rir é condená-lo à tristeza vivida no mundo pelo impostor. Mas é nesse mundo que brota o riso que alcança o verdadeiro ser daquele que saiu. O que vê no espelho? Admira-se, mesmo com o ar triste e melancólico da apresentação que quer representar. Ao apresentar-se, representa. Cria outro para um eu maior, não mesquinho, nem patife, ou abandonado do lado de fora do camarim. Desprefere a fala. Satisfaz-se no fazer, sem pronunciar-se. A imagem da cara é tudo o que é, e pode sê-lo, sem uma só palavra dita. Assim é palhaçona, gente. Dri. Um texto contundente, que traz muitas reflexões, e acho que a gente precisa até ler mais de uma vez, né, para compreender todas essas nuances. E eu que acompanhei o processo criativo do Elcio, percebi o transe que ele ficava ao escrever Palhaçona. Ele se concentra, é uma característica dos escritores, mas o Elcio ele tem uma forma muito peculiar, as coisas vão fluindo, 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 e ele escreve sem parar, enquanto não termina aquilo que está na cabeça dele, ele não para. E Palhaçona é interessante porque ele tinha uma visão já do livro completo, desde o início. O formato quadrado, que você vai explicar por que você escolheu pela primeira vez um livro no formato quadrado, bem observado pelo Sérgio. O Sérgio tem um olhar aguçado sempre. O número de páginas, então, e o fato de uma homenagem, juntar aí duas situações ou dois personagens que você também considera muito, né? Que é o Nietzsche, a sua formação inicial em filosofia, que foi o que nos aproximou e possibilitou esse contato com o professor Laurieri, e também a Ariano Suassuna, que você sempre declarou que foi uma inspiração na sua vida literária. Tudo isso trouxe um livro que, para mim, que demandou um esforço muito grande em dois aspectos, tanto na revisão, exatamente pela linguagem de caráter mais filosófico, não é uma linguagem tão coloquial como normalmente o Elcio está acostumado a escrever. Ele está sempre nos surpreendendo, né, professor Laurieri, né, Sérgio, né, Dito? Sempre que a gente pensa que o Elcio está se enquadrando, ele muda de linha, e aí nós temos que nos desdobrar para entender o que ele está trazendo novamente. E a capa? E essa capa, eu tive... pensamos muitas coisas para montar a capa, e é uma característica de fazer algo mais simples, mas que seja significativo. E eu não queria... Todo mundo sabe que eu não sou ilustradora, que eu não tenho essa habilidade, mas eu gosto de pintar. As cores sempre me chamaram a atenção. E aí, olha só, Leandro Leite, como é que eu fiz isso aqui? Eu não podia pegar propriamente uma imagem que tivesse direitos autorais. Então, eu fui construindo essa imagem de Ariano
E aí, quando eu desenhei, eu não falei para o Elcio do que eu estava pensando, porque ele tinha me dado uma dica diferente para a capa. Mas sabe quando você enxerga alguma coisa diferente? E eu fiz isso e pintei. Eu usei um lápis de cor aquarelável e depois eu fui, né, usando com o pincel para fazer, para dar esse efeito, que eu achei, de fato, muito simbólico do Ariano. Quando enviamos, agora tem Felipe Sévolo, que é primo, mas e quando enviamos essa imagem para o Dantinha, que é sobrinho de Ariano, né, para saber que impacto a família teria com uma imagem dessa, porque para muita gente, palhaço é sinônimo de desconsideração. E o livro é exatamente o oposto disso, porque coloca o palhaço numa dimensão filosófica, numa dimensão de humor, e a Milene trouxe um contexto que você pode pensar assim, nossa, eu não imaginaria que uma palhaça fosse apresentar um contexto tão complexo, talvez, né, Milene? E traz uma outra dimensão que ultrapassa os palcos e as artes. Então, eu gostei do resultado. Quando mostrei, o Elcio falou, esquece todas as outras dicas, eu aprovo. Então, aqui tem o colorido mesmo, né? São muitas cores, e aqui tem aí o fundo mais, como se fosse uma marca d'água. Lembrando, e aqui antes de passar para a Milene e depois para o Elcio, que Ariano comentava uma situação que ele foi chamado de duas caras numa ocasião, a pessoa quis ofendê-lo, e ele, com esse olhar cômico, ele disse, duas caras, você acha que se eu fosse duas caras, eu ia usar justo essa? Se eu tivesse duas caras, eu ia usar justo essa? Quer dizer, ele transformava até aquilo que, no primeiro momento, era agressivo em humor. Milene? É do signo de Gêmeos. Né? Então, acho que eu não entendo muito disso, mas parece que explica alguma coisa, né, Dito? Porque eu sou do signo de Gêmeos e falo assim, duas caras, sabe? Então, entendi. Aí, tá explicado, então. Milene, passo para você e depois para o Elcio. Fique à vontade. Não, eu só ia falar que eu comecei a ver as coisas de arte e tinha uma coisa que me chamou muito a atenção, que era quando você vai ler a Poética de Aristóteles, vai falar sobre o trágico e o cômico. E é a confusão do cômico, né? Porque ele deixa uma descrição assim, a comédia vou deixar para falar mais tarde, e essa fala nunca existiu, né? Aí a gente não sabe se as páginas foram perdidas, foram destruídas, ou se elas não foram escritas. Só que eu costumo pensar que é uma anedota que Aristóteles fez propositalmente e nunca escreveu, para deixar a gente curioso e a gente pensar como que a gente faz com que a comédia seja tão grandiosa quanto a minha explicação, no caso ele pensando, né? A minha explicação de tragédia. Então, vou provocar essas pessoas, então eu vou colocar que eu vou escrever sobre isso e nunca vou escrever. Eu prefiro pensar que foi isso que aconteceu. E é assim que acho que a gente tem que pensar também o nosso trabalho da comédia. O que a gente pode criar dentro disso que gera algum acaso e o incômodo, e isso transforma a coisa ser uma sensação tão grandiosa quanto a tragédia. Porque a gente sempre sabe que as pessoas pensam sempre, a comédia ela é mais leve. Ou não é mais leve. A gente sabe que por trás de tudo é você mostrar a cara da sociedade mesmo com as atuações. Tá aí a Ariana Suassuna para provar a gente, né? É isso. Obrigada. Desgraceiras de vida contratada e vendida. Para o palhaço, todos são enfermos e enganados, engessados e engolidos, estragados e consumidos. O que mais faz, então? Faz rir das desgraceiras da existência pequena. Zomba das probabilidades que permitem e admitem o pior como resultado e consequência. Ciência de quem o sabe por consciência. Faz por caçoar das verdades contrárias à identidade de quem livre desafia correntes de obediência. Nada importa, pois, a não ser berrar,
zombeteiramente das misérias para superá-las em resistência. Tudo é só o viver. Dri. Toda vez que você lê, e eu que li para revisão, e que você já leu para mim em alguns momentos, eu sempre fico em silêncio, porque preciso de um tempo para decodificar a extensão. E, Elcio, eu sei que Leandro Leite, ele não levantou a mão, mas eu sei que ele sempre participa, eu vou passar a palavra daqui a pouco para você, Leandro. E você me disse, Elcio, que se você pudesse escolher, de todos os livros que você já fez, você escolheria Palhaçuna. E é algo que normalmente você não fala em relação aos livros, porque cada livro tem um momento, tem uma história, tem um contexto. Mas, afinal, por que essa predileção por Palhaçuna? Acho que essa é uma pergunta que eu não queria ter recebido, porque é difícil de dizer por que você prefere assim e não aqui, do que você mais gosta ou não. E quando alguém faz, a gente fica numa situação bem delicada. Mas já que foi feita, eu peço socorro para o Lorieri, que já começou a sua fala dizendo do poste torto, a filosofia para as crianças, sim, na querida cidade de Votorantim, aqui pertinho de Sorocaba, onde trabalho. A diferença é que lá em Entre Nós, crianças brasileiras conversando com os filósofos da antiguidade, os pré-socráticos, como Lorieri destacou. Agora, em Palhaçuna, eu sinto que a reflexão ela ficou mais densa, ela ficou mais profunda com a filosofia, que é a minha área mais querida, sem dúvida. Depois da Adriana Rocha, é a minha paixão de vida. Então, Palhaçuna revela para mim aquilo que passo para as pessoas para dizer: a reflexão é a nossa identidade, o pensamento é a nossa identidade. O conhecimento acontece porque pensamos, e pensamos para conhecer. A vida precisa ser pensada. A vida não é só uma corrente experimentada sem reflexão. E Palhaçuna faz isso. E depois, porque une as artes com a reflexão, faz uma homenagem para Ariano, por quem eu tenho a maior admiração e me inspira para a escrita. Então, tudo isso me faz sentir por Palhaçuna algo muito especial. Cada coisa que foi pensada, as 80 páginas, 20 mais 20, mais 20, mais 20, 4 vezes, com razão de ser. A apresentação que Nietzsche faz do quadrado para os gregos. Por isso o livro ficou com essa medida. Por isso as 80 páginas. O quadrado. Então, esses motivos todos, para mim, fazem com que Palhaçuna seja muito particular, muito especial. Eu queria compartilhar ao máximo porque representa a minha vida desde que eu me encontrei com a filosofia. Eu me lembro que quando eu fazia o primeiro colegial, nós tínhamos uma disciplina que era Programa de Informação Profissional. E a professora nos disse: o que vocês querem ser na vida adulta? Eu vou ajudá-los. Vocês vão procurar naquela revista Família Cristã, não sei se ainda existe, na última página da revista Família Cristã, tinha uma apresentação de profissões. E o meu irmão mais velho assinava, ele tinha dezenas e dezenas, e eu fui atrás. Procurei muito e não encontrei, fiquei muito frustrado. Mas aí, uma disciplina na escola abriu o mundo.
A disciplina era História da Educação e Filosofia. Quando a professora começa a apresentar, na hora eu senti, é isso. É com isso é disso que eu preciso. É com isso que eu me encontro. A linguagem fazia todo sentido. E aí, quando o então seminarista Zé Cardoso, atualmente é bispo de Catanduva, que também é de Angatuba, ele me disse, eu vou te dar um livro de filosofia de presente. Eu li aquele livro, fiz todos os exercícios, eu comi o livro em 3 dias. Mas que alegria, que realização, que identidade. E ali eu disse, é isso, a minha vida está aqui. E hoje, olhando para a Sona, eu digo a mesma coisa. É isso, a minha vida está aqui. Por isso eu compartilho com você um bom pedaço da minha vida, da minha identidade, das minhas dores, das minhas alegrias, das paixões que vivi com a filosofia, tudo que ela me proporciona e me apresenta, a minha identidade está aqui. Agora, como o livro não é feito só com uma mão, ou só com as duas, ou só uma pessoa faz, mas tanta gente contribui, tanta gente ajuda, o livro só existe porque muita gente faz. E eu devo boa parte deste material a Milene, que aqui está, com aquela entrevista que fizemos no Fórum Velho, ao Viana, querido amigo Viana, que naquela entrevista lá na Livraria Nobel eu disse, Viana, qual é o nome do palhaço? Ele me disse, você acredita que não tem nome? Mas Viana do céu tem que pôr um nome. Então vou batizar o meu palhaço a partir de hoje, dessa entrevista. Está tudo aqui no livro. O meu palhaço vai se chamar Vianinha. Então vamos separar. Você é Viana do Vianinha. E assim nasceu. Tudo isso está sendo compartilhado com você em Palhaçona. A nossa história com Taperoá, nossa amizade para além da matéria com Ariano e os palhaços todos que passaram pelas nossas vidas, as cores que Milene tão bem destacou. Eu também gosto muito das cores, Milene, muito. E observo a natureza, os passarinhos. A natureza tem uma outra maneira de combinar cores. A natureza vê as cores de outro jeito. Não é como nós fazemos, essa cor não combina com essa. Na natureza, as coisas não são bem assim. Quem puder, olhe depois uma planta conhecida como brinco de princesa e observe no brinco de princesa como é que a natureza combina as cores. Você diria, por que se eu usar uma roupa com essas cores, a roupa vai ficar toda esquisita, mas na flor deu certo? O que a natureza fez para ter dado certo lá? E por que eu faço aqui e não dá? Vamos pensar. Mas é isso, gente. É partilhar daquilo que eu tenho de mais interno e profundo. E para terminar essa minha fala, crença e descrença, um conjunto de desimportâncias. No que crê o palhaço? No riso leve e despreocupado. Porque a divindade não se apega ao cotidiano de passagem. Não se dá o trabalho de contar a areia da tempestade ou os pingos de água da tormenta. O riso mata com intenção nítida, é ainda mais forte e solitário. A dor, o sofrimento, a desgraça e a desesperança de se ser vivo. Dri. Ainda bem que você falou bastante, porque você me pegou de surpresa na sua declaração aí. Eu não tive que me estabilizar aqui, não estava esperando isso. Que bom que é ouvir. E você me colocou em primeiro lugar, gente, isso daí é uma coisa de muita responsabilidade. Eu nunca competi
com nenhum dos seus amores, nem com a filosofia, nem com a teologia, mas eu aceito a sua declaração. Gratidão, El. Felipe, a palavra é sua. Bom, eu não sei se eu estou tomando a frente aí de alguém, Leandro Leite, não sei se ele quer falar. Mas... Pode se apresentar, que depois eu passo para o Leandro. Ele não levantou a mão, mas a mão do Leandro é permanentemente levantada. Então, depois eu passo para ele. Fique à vontade. Pronto. Elcio, eu vi você falando aí sobre as características do palhaço, e eu lembrei de um personagem, né, se me permitem citar, não é da nossa cultura, mas acaba nos influenciando, que é o Coringa, né? O Coringa é um personagem que muitas vezes é tido como vilão, mas no último filme, eu não sei se vocês assistiram, que foi interpretado, né, por Joaquin Phoenix, inclusive interpretado bem, muito genialmente, né, por Joaquin Phoenix, e eu vou ler um trecho aqui do escritor Jacques Mer sobre o Coringa desse filme, né? Ele diz o seguinte: em um mundo onde tantos se sentem injustiçados, e ainda que sejam com razão e com pesar, o Coringa representa o achatamento do indivíduo e o triunfo de um coletivismo que não percebe que empodera justamente quem abre mão da identidade, da racionalidade para fazer loucura, da anarquia e do caos um modo de vida. A vida despercebida é insuportável demais, árida demais, real demais, melancólica demais. O Coringa é, assim, uma versão distorcida de uma distorção, um mito de Narciso, que não se admira pelo que é, mas sim pelo que nega ser, para desprezar qualquer um sem distinção. Então, fazendo um gancho aí dessa frase, né, falando sobre o Coringa do Joaquin Phoenix, ele sofre de esquizofrenia e de transtornos mentais no geral, né? E as pessoas, ele sofre inclusive bullying, ele, vez ou outra, né, passa cenas dele sendo massacrado por pessoas, e ele, muitas vezes, ele representa, né, muitas pessoas, né, que acabam passando pela mesma situação. Então, em certas cenas, ele acaba explodindo e mostrando o que ele realmente por conta também dessa sociedade, né, que como bem citaram aí, né, criou-se uma cultura do ódio, né, e puxando também para Nietzsche, né, que é também uma inspiração de Elcio, pelo livro Assim Falou Zaratustra. Nietzsche, nesse livro, ele mostra a ideia da vontade de potência ou vontade de poder, né, e ele fala que existe o super-homem. O super-homem é aquela pessoa que se despiu daquelas imposições da sociedade, dos dogmas, das vontades alheias, que existem pessoas que, infelizmente, seguem suas vidas presas a coisas alheias, digamos, dogmas, sejam lá qual for, mas elas não conseguem ser autênticas e não conseguem ser livres. Então, essa liberdade, né, que eu acabei puxando essa ideia para falar essa minha fala, é justamente o que Nietzsche também fala, né, desse super-homem que superou seus próprios limites, que desafiou seus próprios limites, quebrou as correntes que amarravam ele, e de forma autêntica, são guiados pela própria vontade. Então, chegando ao meu primo Ariano, de novo, Ariano, ele, ao meu ver, ele tinha um sonho de ser palhaço porque ele era, assim, autêntico, alegre, colorido, festivo, e por algum motivo ele não conseguia mostrar o que ele era realmente, a essência dele. Então, eu acredito que, sendo palhaço, ele conseguia fazer tudo isso sem julgamentos, porque era um personagem que permitia a ele transpassar essa vontade que ele tinha. Então, essa ideia, né, da vontade de potência que tanto Nietzsche falava, casou muito bem, Elcio, com o Palhaçuna. Então, você foi bem feliz de trazer essa ideia do palhaço, né, social, que todos nós, eu acredito que já, vez ou outra, tivemos vontade de nos vestirmos de palhaço nas nossas vidas aí.
Gratidão pela reflexão, Felipe. Olha aí, ó, se dá para fazer uma transcrição dessa fala, né? Porque tem muitas coisas para serem abordadas. Eu acho que, vendo tudo que vocês trouxeram aqui, cada um trouxe um recorte, ainda que um recorte, porque não teríamos como nos aprofundarmos nessas questões, mas que certamente podem ser trabalhadas com alunos, seja do nível médio, nível superior, ou mesmo estou pensando aqui na área que eu atuo, que é a mediação de conflitos, que enfrenta tanto disso, né? Podemos até pensar nas máscaras sociais que às vezes precisamos utilizar. Imagino que você não pensou em toda essa amplitude, mas o interessante nos livros, quem é escritor sabe disso, é que o livro ultrapassa a intenção do seu escritor. A partir do momento que ele nasce, ele tem essa possibilidade de seguir vida própria. Oi, Felipe. Só para concluir aqui minha fala, você falou aí das máscaras sociais, existe um conceito dentro da área da neurologia, que é o MESC, né, que é a máscara social. Alguns indivíduos que são neurodivergentes, eu, por exemplo, eu tenho TDAH, meu filho tem autismo, e nós, muitas vezes, para nós vivermos em sociedade, nós temos que colocar máscaras. Então, esse conceito das máscaras também remete até à questão do teatro, né, que muitas vezes nós não conseguimos ser autênticos para justamente nos camuflar e evitar algum julgamento social que, eventualmente, a sociedade tende a realizar, né? Então, só para completar mesmo a minha fala. Então, você já trouxe mais um elemento aí para a gente pensar e apresentar quando for trabalhar o livro. Leandro Leite, amigo querido, sempre nos acompanhando, taperoense, que também nos acolhe em sua casa, abraços aí para o seu pai e com a sua mãe, que são pessoas que nós já colocamos na agenda, né, Leandro? Nem que seja uma passadinha rápida, assim como foi na casa de Felipe, nós conseguimos fazer essa visita. E agora, recebendo você aqui na nossa casa, ainda aqui nesse espaço virtual, você que é um artista de primeira grandeza também, venha ao palco, ele é todo seu. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. É a satisfação estar presente, assim como recebê-los por aqui, né? E se a gente cochilar, eu acredito que despertaremos no 100º livro, né? No 100º lançamento. É complicado, é ligeiro demais. Bem, gente, eu vim, né, com a satisfação, né, de mais uma vez estar presente em mais um lançamento e, sintetizando, eu fiz uma 10ª aqui para rapidinho a gente participar. Em um dia como hoje, um Suassuna nascia. Ariana era o seu nome. Ser palhaço ele queria. Não foi, mas causou sorrisos. E digo sem prejuízos, hoje sorri Suassuna. Vendo esse lançamento de Elcio nesse momento, com o livro Palhaçuna. Então, repetindo mais uma vez, né? Parabéns, Elcio, e satisfação estar com vocês. Um poeta não deixa de fazer poesia em nenhuma circunstância. Gratidão, Leandro. Claro que depois você manda para nós aqui, né? Que nós gostamos e precisamos colocar aqui no nosso material. Gratidão, Leandro. Professor Norieri, volte para o palco. Eu acabo de receber uma visita aqui em casa, eu vou ter que sair da live, certo? Mas eu não podia deixar de comentar uma fala importante do Elcio, de agora há pouco, em que ele afirma algo que eu já escrevi em vários dos meus textos, que foi a relação pensamento e conhecimento. Não existe conhecimento sem pensamento. Eu escrevo sempre que o pensamento é a oficina do conhecimento.
nessa oficina, a gente não produz só conhecimentos, a gente produz ilusões também. A gente produz emoções, né? Ou relato das emoções, a gente produz invencionices, né? Tudo pensando. Né? O pensamento é uma coisa à toa, como é que a gente voa quando se põe a pensar? É uma música, né? Do cancioneiro brasileiro, aí, que eu acho linda, né? Uma vez eu consegui montar um coral de 1.200 crianças cantando essa música, de várias escolas, e que ensaiou em cada escola, e depois nos reunimos no grande teatro para discutir sobre o pensar, com crianças de 1º ao 4º ano primário antigo, né? Foi uma coisa fantástica, né? Realmente essa fala do Elcio mexeu comigo, porque eu fico batalhando muito. E eu estou nesses dias, esses meses, né? Estou montando um curso através de uma organização aí, que se chama Educação para o Pensar Bem. Né? E nesse curso, eu já estou com 90 páginas escritas de material, mas eu não escrevi tudo agora, são coisas que eu fui recolhendo de que eu escrevi antes. Até porque, aos 83 anos, não é muito fácil de criar coisas novas, não. A cabeça, às vezes, não ajuda muito, né? Mas esse curso eu quero oferecer aos professores, né? E estou batalhando lá com a entidade para oferecer a um preço bem módico, né? O objetivo não é ganhar dinheiro, é responder a muitos desafios, só em homenagem ao Elcio, lembrando só uma fala de Saramago, que foi um grande escritor, prêmio Nobel de Literatura, né? 2 meses antes de morrer, numa entrevista, ele disse mais ou menos isso: o mundo precisa de pensamento, precisa de pensar, e para isso precisa da filosofia. Eu coloco, claro, as palavras dele não foram essas, né? Mais bonitas. Eu coloco sempre como epígrafe em muitos textos meus que eu publico, né? O mundo precisa de pensar. As pessoas estão abandonando o pensamento, estão vivendo quase que assim, a flor da pele, nos imediatismos, nos achismos. Um colega nosso da Unicamp escreveu, acho que muito bem escrito, né? Nós vivemos uma epidemia de opiniões, ou de achismos. Nós achamos muito, mas sabemos pouco. Por que nós só achamos? Porque não pensamos. E por que sabemos pouco? Porque não pensamos. Né? Então, realmente, o texto desse livro agora, né, ele nos convida a pensar e a decifrar, né, o que está incomodando o Elcio escritor. Né? O incômodo dele aparece ali nas entrevírgulas, aparece ali de repente o texto para, e você é obrigado a falar, o que será que ele quer dizer mesmo? Né? E a escolha do Nietzsche foi muito providencial. Quando eu fiz filosofia, Nietzsche era escorraçado. Não se falava em Nietzsche. No meu último ano, em 1969, teve uma professora muito novinha, da França, que veio dar aula na USP, né? Havia muito esse intercâmbio naquela altura, e ela, a disciplina era ética, e ela nos fez ler, em francês, a Genealogia da Moral, do Nietzsche. O semestre inteiro foi debater esse livro do Nietzsche. Né? Para mim foi uma imensa revelação, né? Porque a gente só estudava os clássicos consagrados como tais. Infelizmente, esses clássicos, na lista deles, não apareciam esses que desafiavam as regrinhas das academias de então, como até hoje ocorre, né? E muito menos havia clássicas mulheres. Na história da filosofia, as mulheres aparecem só no século XX.
como filósofos, né? Um crime, porque muitas mulheres pensaram muito bem ao longo da história e hoje há uma redescoberta daquelas das quais permaneceram incólumes algumas obras, mas é fundamental, né? A filosofia, eu publiquei recentemente um livrinho, mandei para o Elcio o link lá, porque é acesso gratuito, que se chama Ensinar a Filosofia e a Filosofar, 2 pontos. Necessidade urgente. Né? Você convence pessoas, né, de que nós precisamos ter filosofia, fazer filosofia, pensar filosoficamente, mas não só. Filosofia não é o remédio para tudo, mas é uma excelente coadjuvante na orientação da vida das pessoas, né? E aí, como o Elcio disse que a paixão dele, a segunda, né, é a filosofia, e a Adriana ficou toda envaidecida, e com razão, tá? Então, eu não podia deixar de comentar um pouquinho isso. Eu vou precisar sair, que eu tenho que receber as visitas, tá? Eu sinto muito, porque aqui está muito gostoso. Bom, muito obrigado. Gratidão, professor Lorieri. Nós também já estamos aqui nos encerramentos, mas eu já vou contar, vou contar uma coisa em primeira mão aqui para vocês, você já vai ficar esperando. Eu sei que o Elcio está pesquisando e fará um livro mais ou menos no estilo do Entre Nós, ou é um dos Entre Nós, com foco nas filósofas, o que me deixa muito feliz. Então, já estou contando que era uma missão essa. Gratidão, professor. Fique à vontade. Obrigado a vocês também. Prazer em conhecer a Milene. A gente conhece do livro, que está conhecendo agora. Gratidão. Parabéns. Tchau. Tem uma fala no livro, uma frase que é atribuída a Suassuna, que diz assim: quando eu vejo que estou me levando excessivamente a sério, o palhaço que tenho dentro de mim dá uma cambalhota. E você, Elcio, o que faz quando está excessivamente sério? Quando estou excessivamente sério, eu zombo das coisas, especialmente no trânsito, quando as pessoas se agridem, se ofendem e passam desesperadamente a 140 por hora. Eu penso, mesmo que estivesse a 280, está condenado a encerrar a vida e a história neste planeta. Não sai daqui. É uma correria inútil. Agora, como fazer melhor para se viver aqui, aí é outra história. Mas eu quero encerrar a minha participação, a Adri já está encerrando. Queria ler esse finalzinho. O palhaço tombou por sobre os risos que na escuridão subterrânea daquelas terras rebrotavam em silêncio contraditório do que fariam quando crescidas. Nada pode impedir-lhe, em missão de afronta, as desgraças, pelo imperioso ato oculto de existir no riso. É o que é o palhaço. Existe no riso. Obrigado, gente. Gratidão. Gratidão, Elcio, por novamente nos presentear com essa obra tão reflexiva, tão importante, tão contundente, que nós não podemos aceitar o raso. Nós precisamos nos aprofundar, como o professor Lorieri falou aqui. Nós precisamos não nivelar. Eu não gosto nem de pensar nessa nivelação, porque às vezes fala assim, mas você tem que escrever com uma linguagem que as pessoas entendam. Nós precisamos, eu diria assim, proporcionar novos pensamentos para as pessoas. Sim, vamos lá consultar o dicionário, vamos criar palavras novas, conceitos novos, vamos ressignificar palavras. E tudo isso você faz muito bem. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui,
ainda que virtualmente, por essa dedicação, por essa teimosia em continuar fazendo arte, em teimosia em continuar escrevendo, transmitindo conhecimento e pensamento. Eu ia passar para o Edson, é claro que eu não ia deixar de ser o Edson de fora, eu só estava esperando ele abrir a câmera, mas antes de passar para o Edson, quero compartilhar com vocês também a nossa gratidão especial para Miriam Rangel, da Criarte Editora, que tem nos ajudado, tem nos oferecido um trabalho diferenciado. A Miriam que me ajuda eu preparo a capa, mas a parte da finalização é sempre com a Criarte. Então, a Miriam, que tinha até combinado com o Sérgio de vir presencialmente aqui, mas aí nós não tivemos tempo de organizar o presencial, em razão, como eu expliquei, do falecimento do nosso querido amigo Adair, mas que nós conseguimos criar esse momento entre nós. Então, para Miriam Rangel, nossa gratidão, também mencionar a importância do braço literário da Lex Mediari, que é o Lex Publica, que possibilita que tanto as nossas publicações, como a publicação aqui de amigos queridos, que de alguma forma já pudemos apoiar culturalmente, como Sérgio Diniz, como Leandro Leite, como Orlando também. Edson, e para a gente encerrar, então, aqui a nossa participação, você achou que ia escapar, mas eu não deixaria que isso acontecesse. Venha ao palco. Bom, gente, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Escutei aqui muito bem, gostei muito da participação de todos. Então, sou Edson, professor, trabalho como supervisor de ensino junto com o Elcio, tenho o privilégio de trabalhar ao lado do Elcio, e temos também o privilégio de provocar ao outro pelas manhãs, durante o início do expediente, antes de começar o nosso trabalho propriamente, e também tenho o privilégio de compartilhar os conhecimentos do Elcio, compartilhar os seus trabalhos, e esse trabalho também, a gente conversou já algumas coisas, eu já li o livro, e gostei bastante pelo percurso, pela trajetória que o Elcio trilhou nesse trabalho, mas uma questão que me passou pela cabeça e não conversamos é qual seria a relação do Elcio, principalmente o Elcio criança, o Elcio menino, com a figura do palhaço, com a figura do circo, porque praticamente impossível uma criança, em algum momento, não ter um contato para mais ou para menos com a figura do palhaço, né? Então, me pairou essa dúvida. Como o Elcio produz muito o seu trabalho com base nas reminiscências da sua trajetória de vida, né, em vários segmentos que ele já perpassou, pelos relatos que ele sempre está me passando, eu gostaria de saber como que seria essa relação do Elcio, principalmente o Elcio menino, com a figura do palhaço, se isso, de alguma maneira, inspirou essa produção, essa trajetória tão bonita que foi o percurso desse trabalho que ele produziu. Querido amigo Edson, a quem eu tive o privilégio de escrever o livro Tosté, Que Bons Ventos o Trazem. Edson é alguém tão importante para a minha vida, e eu faço questão de compartilhar e de divulgar e de dizer que em Votorantim, para mim, existe um período antes e um período depois de Edson. Uma vida minha em Votorantim, e claro que isto, com o tempo, chegará no livro depois que eu tiver aposentado, por diversas razões, mas um período antes de conhecer, de conviver e de trabalhar com Edson, e um período depois. Então, a Edson Segamarque, eu devo muito, e Edson me ofereceu o privilégio de conhecer e de escrever sobre o menino que ele foi em Sorocaba, dos anos 70, Tosté. Pois bem, eu quero responder para você, meu amigo querido Edson, que o circo em minha vida, eu vivi duas experiências muito distintas. A primeira é que o meu irmão,
montava o cirquinho em casa e gostava muito de circo, mas como para montar o circo ele acabava estragando as casinhas das formigas, eu acabei amaldiçoando o circo por algum tempo por causa das formigas que perderam suas casinhas. Então eu lancei uma poderosa maldição no circo, na organização do circo, mas não nos artistas do circo, só no circo. E vou contar o que aconteceu depois. E essa maldição durou alguns anos. Um tempinho depois, eu passei a ser o segurança no cirquinho do meu irmão lá em casa. Então, eu e o circo voltamos a ter boas relações e andamos de mãos dadas. Aí as coisas deram tudo certo. E eu procurava um lugar que não tivesse casinha de formiga para a gente não estragar o formigueiro. E assim podíamos conviver, as formigas e o circo. Nunca tive tanta aproximação com os palhaços, porque eu fui de pequenina frequência a circo, bem pequena mesmo. E descobri que existe gente que tem verdadeiro pavor e horror ao palhaço que se apresenta. E eu destaco isso aqui. Está explicado também o que acontece. E eu conheci em Votorantim uma pessoa assim. Olha que experiência mais trágica e intensa, Milene. Tinha uma colega que trabalhava lá na Secretaria Municipal de Educação de Votorantim. Isso devia ser entre 2011 e 2012. E não é que apareceu um palhaço, não sei como, ele passou por lá para fazer uma visita, divulgar o circo e tal, e alguém que sabia dela quis fazer uma brincadeira, mas isso não é brincadeira. E levou o palhaço até ela. Nossa, foi um desespero, uma gritaria, uma correria. Ela ficou muito mal, porque ela tinha esse problema, isso está descrito no livro, o que causa, que problema é esse? Bem, então eu tive esses momentos de convivência com o circo. Mas pensando no palhaço, hoje, depois dessa trajetória, eu vejo que o palhaço enfrenta todas as misérias, todas as incertezas, dúvidas, todas as descrenças, tudo que pode ser de pior na existência humana, o palhaço enfrenta. E enfrenta com o riso. Por isso que o riso é tão revolucionário. E não é sem razão que no filme O Nome da Rosa tinha que esconder o livro de Aristóteles, tinha que queimar mesmo, porque se as pessoas descobrem que a alegria é revolucionária, que a alegria exige igualdade de condições de vida, exige dignidade, que a alegria movimenta as pessoas para que elas se rebelem contra as coisas que tiram a nossa dignidade. Quando sabem disso, querem matar a alegria, por isso tudo muito disciplinado, muito fechado, engessado e proibido. E aí eu me volto para o Chico Buarque, na música, quando diz: você que inventou o pecado, por favor, trate de inventar o perdão, tenha decência. Que mania, e aí eu emendo e encerro, que mania de inventar tanto pecado sem perdão. Que mania, e que feio que é isso. Mas o circo, para mim, Edson, é completamente revolucionário no palhaço. Que intenso, hein? Valtécio, você levantou a mão, fique à vontade. Você falando do circo, Elcio, e me veio aqui à memória duas situações que eu queria partilhar com todos vocês. E o circo sempre foi muito marcante para nós do interior, né? O circo era sempre uma atração, era sempre uma coisa que chamava muita atenção, né? Porque era talvez a única atração, o único momento em que a gente tinha diversão é quando o circo chegava na cidade.
E eu, particularmente, como eu sou de família muito pobre, eu trabalhava numa oficina mecânica, ajudava eu menino, e a gente ganhava muito pouco. Mesmo ganhando na oficina, não tinha nem dinheiro para entrar no circo. E aí, normalmente, o carro do circo era um carro muito velho, e quando quebrava o carro do circo, eles procuravam as oficinas e faziam aquelas parcerias, davam cortesias para nós da oficina, em troca a gente consertava o carro do circo. E era assim que eu ia para o circo, né? E a outra memória que eu tenho, que era a propaganda que o circo fazia, que era assim, era o palhaço, a pessoa se vestia de palhaço, né? O palhaço do circo, ele andava pelas ruas de Itaperuá e ele ia dando ingressos para o menino. Ó, vem cá, se você for comigo aqui, você vai ganhar um ingresso. Então fazia aquela fila de menino atrás e o palhaço cantando a musiquinha, que aí chamava a atenção da população. Era a maneira como o circo, o palhaço, o circo, a direção do circo encontrava para fazer a propaganda do espetáculo e do circo. Eu achava aquilo magnífico. E aí eu não podia deixar de dividir com vocês esse momento, que foi um momento da minha vida muito especial. Gratidão, Valtércio, todos nós e as nossas memórias do circo. Eu me lembro também, menina, eu admirava as menininhas que eram malabaristas e bailarinas com aquele maiozinho azul cheio de lantejoulas, e eu nunca tive habilidade, sempre fui atrapalhada. Eu achava aquilo encantador. Olha quanta memória você nos presenteia, Elcio. E também, para a gente finalizar, não poderia deixar de trazer uma outra referência que faz parte do nosso cotidiano e que, embora não tenha aparecido de forma direta no livro, certamente você se inspirou nas lembranças, não sei, não perguntei isso para você, que é o próprio filme O Palhaço, direção de Selton Mello, um filme que inúmeras vezes assistimos e que traz toda essa complexidade, todas essas limitações, todos os conflitos que a vida circense também enfrenta. Você quer falar alguma coisa sobre isso antes do encerramento, Elcio? Oi? Não? É isso? Está travando para mim aqui. Estava tirando umas fotos aqui. Ah, tá, desculpa. Mas pode concluir. Bom, então, agradeço novamente a vocês, amigos e amigas, por terem participado, por terem feito esse espetáculo nesse palco virtual. Agradeço aos que assistiram depois, agradeço a todos que mandaram mensagem, depois eu vou passar para você aqui, Elcio. E, em breve, como o Leandro disse, quando a gente menos pensar, temos 100. Porque inscritos já estão, viu, Leandro? É só questão de publicação. E aí a Miriam que tem que se desdobrar para dar conta disso tudo. Gratidão, Juraci, gratidão, Mila. Parabéns, né, pelo seu aniversário. Eu passei uma mensagem equivocada para o Elcio, mas a Mila já esclareceu, então parabéns aí para vocês. E quando voltarmos para Parari, claro que vamos tratar do livro Palhaçuna também. Gratidão para cada um de vocês. Esse material estará disponível em breve lá no YouTube da Lex Mediare Câmara de Mediação, para quem não assistiu agora ao vivo, possa assistir depois. E já antecipo que o próximo lançamento do Elcio, do livro do Elcio, porque antes nós vamos fazer também um trabalho nosso, conjunto, será em 1º de setembro, aniversário dele, certamente vem novidades que não pode comentar agora. Vamos ter que aguardar e vocês receberão o convite. Então, agradeço. E finalizando, vou finalizar do jeito que comecei. No palco da ilusão, pintei meu coração, entreguei o amor, os sonhos, sem saber que o palhaço pinta o rosto para viver. Boa noite, beijos e até breve.